Olá pessoal, continuando nossa aula de ecologia, vamos falar hoje sobre fatores abióticos, né? Lembra, o A é uma negação, tudo bem? Então vamos ver os conceitos. Primeiro, o que são fatores abióticos? São o conjunto de todos os fatores ambientais que podem incidir sobre as comunidades de uma certa região, ou seja, são as condições do ambiente, condições ecológicas, tudo que não envolve outros seres vivos, as condições ambientais. Temos dois tipos, quando nós consideramos, por exemplo, as comunidades vegetais, que são os fatores climáticos e os fatores edáficos. Os fatores climáticos, nós podemos ter, por exemplo, a luminosidade, porque ela influencia a distribuição das plantas, a temperatura, que influencia a distribuição de todos os seres vivos, a umidade, que também vai influenciar a distribuição deles. Lembra, a ecologia que estuda a distribuição, por que os organismos estão distribuídos, onde estão. E os fatores climáticos interferem nisso. Quando a gente pensa especialmente em organismos terrestres, como plantas e alguns animais que vivem no solo, os fatores edáficos também serão importantes. Então vamos ter aula de tudo isso. Os fatores edáficos são do solo. Por exemplo, a composição química do solo e a estrutura desse solo, porosidade, textura, tudo isso vai influenciar a raiz, influenciar qual organismo vai criar caminhos pelo solo. Então, como o nosso foco aqui é a ecologia vegetal, nós estamos focando nos organismos terrestres, as plantas terrestres, tudo bem? Então, esse é o conceito de fatores abióticos. Um conceito importante, quando a gente pensa em qualquer ser vivo, é a lei de Liebig. Gente, por mais que a aula seja sobre ecologia vegetal, muitos conceitos se aplicam para a ecologia de todos os seres vivos, tudo bem? Então, de acordo com o Barão Justus von Liebig, ele dizia que o crescimento de uma planta depende da quantidade de material alimentar que está presente em quantidade mínima. Ou seja, aquele mínimo que seja fundamental pode limitar o crescimento. Isso para qualquer ser vivo. Então, olhando esse desenho aqui, a gente tem luz, boro, zinco, um monte de coisa. Por exemplo, o potássio. Ele também é fundamental para o crescimento. Todos esses elementos aqui, essas condições, são importantes para o crescimento. Esses recursos. Entretanto, o potássio está numa concentração menor do que o vital. O necessário, menor do que o mínimo, a quantidade mínima para crescer. Logo, pode ter todos os outros. Se tiver o mínimo de um desses elementos, ele não cresce, tá? Ou seja, a sobrevivência de um organismo depende da quantidade do nutriente necessário em menor quantidade. A gente chama de fator limitante mínimo. Nos seres vivos, no geral, nós falamos que é o fósforo. Tá? Se você pegar a relação de Redfield, que coloca carbono, nitrogênio e fósforo numa relação de 106 de 16 para 1, ou seja, 106 átomos de carbono para 16 átomos de nitrogênio para 1 de fósforo. Quem que é o limitante? O fósforo, porque tem menor concentração, é necessário em menor concentração. Tudo bem? Aqui tem um exemplo. A microalga Bacillariophyta diatomácea Cyclotella meneghiniana, ela cessa o crescimento quando as concentrações de fosfato e silicato ficam abaixo de 0,2 e 0,6 milimolar respectivamente. Então aqui tem uma fotinho da Cyclotella meneghiniana. Então, fosfato 0,2 milimolar é o mínimo para ela crescer. Menos do que isso, ela para. Silicato 0,6. Lembrando que silício é importante para produzir as frústulas, né? A carapaça de dióxido de sílica das diatomáceas. Menos de 0,6 também. Entre os dois, quem é mais limitante? O fosfato. Tudo bem? Uma coisa importante é a diferença entre condições e recursos, que muitas vezes é utilizada erradamente. Então, o que são condições? São características físicas e químicas do ambiente, tais como temperatura, umidade e pH. O mais importante para diferenciar condições de recurso, as condições não podem ser consumidas. Você não consome a temperatura, você não consome a umidade, você não consome o pH. Nenhum organismo faz isso. Então a temperatura do ambiente nesse momento influencia nós, humanos, as plantas da sua casa, o cachorro, o gato, influencia todo mundo. E ninguém vai mudar ninguém vai consumir essa temperatura, retirar ou colocar temperatura. Tá? Mas nós podemos alterar, né? Que nem o pH, o metabolismo pode alterar o pH numa solução. Dois exemplos aqui. Uma árvore, ela mantém uma zona de umidade mais alta na copa. Então, sob a sua copa é mais úmido do que ao redor, certo? Porque tem falta de luminosidade, tem a evapotranspiração da planta. Então, aqui é um local de mais umidade. Ela consome a umidade? Não. Mas ela influencia? Sim. Então, é uma condição.
Um outro exemplo, microalgas, como essa clorela sorociniana, ela altera o pH da película de água que a envolve. Então, ao redor dela, na ficosfera, ela altera o valor de pH. Isso para manter a concentração de carbono excelente para que ela possa consumir. Então, se carbono consome, carbono não é uma condição. Gás carbônico não é uma condição. Gás carbônico é um recurso. Então, condições, o nome já fala, as condições ambientais. Você não vai consumir. Já recurso, você consome, você não consome recursos. Para uma construção civil, para um empreendimento de recursos, você vai consumir, gastar recursos. Então, os recursos são consumidos por organismos no curso de seu crescimento e reprodução, como o CO2, a radiação solar, metano, água, nutrientes. Por exemplo, o gás carbônico, vamos olhar essas células aqui. O gás carbônico que essa alga que eu estou circulando consumir, não está mais disponível para essa aqui. Então, a partir do momento que eu estou consumindo e impeço o outro, isso é um recurso. Já a temperatura é igual para todo mundo, a umidade é igual para todo mundo. Tudo bem? Então, essa é a diferença de condições e recursos. As condições podem ser estímulos, tá? Elas atuam essencialmente para regular taxas de processos fisiológicos, como o crescimento e o desenvolvimento. Um exemplo é o fotoperíodo, né? A quantidade de luz durante o dia influencia várias atividades metabólicas do organismo. Então, é comumente usado como um timer para dormência, floração ou migração dos organismos. Então, um exemplo aqui, a troca de pele do urso polar tem a ver com o fotoperíodo. A migração das aves para locais mais quentes tem a ver com o fotoperíodo. Então, quando o fotoperíodo começa a diminuir, ou seja, a quantidade de luz no dia diminui, quer dizer que o inverno está chegando. No inverno tem as noites mais longas, ou seja, ambiente mais frio. Vamos migrar para ambientes mais quentes. A gemulação da Betula pubensis também após o frio, quer dizer que está aumentando o fotoperíodo. E sementes de pinos com torta que são liberadas após o fogo. Então, o fogo também estimula, uma condição do ambiente que vai estimular o desenvolvimento dos seres vivos. Tá? Aqui temos exemplos animais e vegetais. E quais são as respostas que os organismos podem dar às condições ambientais? Tem 3 respostas, relativas à sobrevivência, ao crescimento e à reprodução. Ou seja, se as condições estão adequadas, eu sobrevivo. Está bem melhor do que antes, eu vou crescer. Está muito melhor, eu vou reproduzir. As condições começaram a ficar escassas, eu paro a reprodução. Ficou mais escasso ainda, eu paro de crescer. Acabou, eu paro de sobreviver. Entendeu? É nesse ritmo. E aqui temos 3 curvas, 3 respostas. A primeira, a gente vê que as condições extremas são letais. Tá? Condições menos extremas impedem o crescimento e apenas as condições ótimas permitem a reprodução, como temperatura e pH. Então, a gente sabe aqui que as condições extremas, nessa curva normal, ela mal vai crescer. Aqui, ó, a gente tem a sobrevivência, crescimento e reprodução. Sobrevivência está aqui. Abaixo disso, ela morre. Acima disso, cresço. Acima disso, eu consigo reproduzir. Tudo bem? Já a curva B, a condição é letal somente em altas intensidades, como venenos. Então, os venenos vão tomando em altas concentrações aqui no eixo X. Porém, primeira coisa que ele impede, a reprodução, depois crescimento e depois a sobrevivência. E a curva C, ela é similar à B, entretanto, a condição é exigida por organismos como um recurso, já vou consumir, em concentrações baixas, como alguns minerais, cobre e sódio. Então, ó, cobre e sódio, eu preciso, muito pouquinho eu não cresço. Eu não sobrevivo, eu não cresço nem reproduzo. Tem um pouquinho, eu fico lá, perfeito, eu estou sobrevivendo, crescendo e reproduzindo. Tem muito, começa a se tornar tóxico. Tá vendo? Então, paro primeiramente a reprodução, depois o crescimento, depois a sobrevivência. Sempre nessa ordem. Tudo bem? Temos outra lei interessante, que é a lei de tolerância de Shelford. Tá? Que ele diz que para cada espécie existem amplitudes de tolerância, ou seja, limites mínimos e máximos aos fatores ambientais, dentro dos quais a existência é possível. A espécie humana consegue extrapolar porque nós temos roupa, nós temos várias biotecnologias para isso. Para um grau relativo de tolerância, a gente usa os termos esteno, quando for estreita essa relação, e euri para amplo. Exemplos. Quando eu falo de temperatura, um organismo pode ser estenotérmico ou euritérmico. Esteno, curto, não aguenta grandes variações. Um euritérmico aguenta. Então, olhando esse gráfico aqui de temperatura, olha aqui. Tá vendo que essa curva aqui aguenta uma amplitude pequena? Então, ele é um organismo estenotérmico. Só que ele gosta de temperatura baixa. Já esse outro aqui é estenotérmico também de temperaturas altas.
Já esse outro organismo, essa curva do meio, tá vendo que ela vai de ponta a ponta? Ela aguenta uma grande amplitude de temperatura, então ele é um euritérmico, certo? Ele aguenta grandes variações, tudo bem? Para salinidade, se aguenta estreito, pouca variação, estenoalino, muita variação, eurialino. Água, estenohídrico, eurídrico. Quando você quer falar de qualquer variável no geral, a gente usa o tópico. Então, estenotópico e euritópico, tudo bem? Aqui exemplos. Os ovos da truta são estenotérmicos, ou seja, não aguentam grandes variações de temperatura e eles gostam de temperaturas baixas, enquanto os ovos da rã são euritérmicos e tolerantes a altas temperaturas. Então aqui é um exemplo. A truta do córrego, Savelinos, os ovos desenvolvem entre 0 e 12 graus Celsius, com uma temperatura ótima em torno de 4 graus Celsius. Mas temperatura ótima é que nem o ótimo da enzima, o máximo que ele pode fazer. Então, ó, de 0 a 12. Comparado à rã leopardo, a rã pipiens, os ovos desenvolvem entre 0 e 30 graus Celsius, com uma temperatura ótima em torno de 22. Então, o ótimo aqui na truta é uma temperatura baixa, o ótimo aqui para a rã é uma temperatura alta. Porém, olha a variação de 30 unidades. Olha a variação aqui, 12 unidades. Ou seja, em relação à temperatura, a rã leopardo ela é euritérmica e a truta estenotérmica. Tudo bem? Pessoal, não esqueça de deixar o like, tá bom, no vídeo. Bons estudos e até a próxima.